Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso BorbaCast e hoje eu vou conversar com o Otto Guerra, cineasta, animador, desenho de animação, né? Não animador de plateias, mas até pode ser, né? Num outro sentido, assim. É que a palavra animação dá um conceito mais amplo, mas assim, um cara que trabalha com animação, com desenho, né? Com desenho, com quadrinho e com filmes. Vamos falar sobre os filmes, vamos falar sobre o livro que acaba de lançar, o Nem Doeu, e o que pintar de assunto por aqui também, né? Otto, obrigado por aceitar o convite aí, seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem? Tá legal, Mauro. Podcast do Mauro, é isso? Isso, do BorbaCast. É, The BorbaCast. BorbaCast. Isso. E aí, tudo bem contigo? Lançando o livro, então, Nem Doeu? Uma novidade para mim, né? Porque eu não esperava isso. Foi uma grata surpresa, né? Na verdade, foi um evento que aconteceu em Cruz Alta, cara. Eu fui convidado, eu acho que por engano. É um evento de literatura. É uma literatura e marginalidade, era o nome, né? Eu acho que tem um amigo meu lá acho que não, foi ele sim que indicou, porque ele trabalhou comigo, então essa palavra marginal, assim, tem essa conotação da Otto Desenhos, né, que sempre foi, digamos, da outsider, periferia, em termos de cultura, né? Então, eu acabei nesse evento e junto comigo estava o Marcelino Freire, né, que é um escritor lá de Pernambuco. E, porra, cara, muito o evento lá em Cruz Alta, muito empolgante tudo, cara, assim, tanto o que o Marcelino falou, quanto a participação das pessoas. Eu estou acostumado a festivais de cinema, né? E aquele universo ali me deixou impressionado. Aí, como eu gosto de contar histórias e tal, daí eu resolvi arriscar escrever, né? E é um processo extremamente complexo, difícil, assim, né? Parece fácil. Solitário, né? O cara, 3 anos para escrever minimamente, assim, que rendeu um livro de 100 páginas, né? 130. Acho que eu escrevi umas 3.000 páginas, cara. Sou obsessivo, né? E esse título, autopornografia, isso aí ficou engraçado, né? Foi o Marcelino, conversando com ele, né, falando sobre as histórias da produtora. Ele, porra, um livro de memórias tá mais para autopornografia do que para... Não, mas é uma piada, na real, né, cara? O sentido amplo do pornográfico quando a gente lançou a Dum Dum, teve uma polêmica em Porto Alegre, né, que a gente acabou indo nos programas de TV, né, eu fui no programa do Bibo defender a Dum Dum, e ele estava dizendo, então, é uma revista pornográfica. Aí eu disse, não, eu acho, depende, né, cara, assim, eu acho que pornográfico é o teu programa. O teu programa, tu mesmo, tu é uma pornografia ambulante. Aí eu, tá de galo no meu programa. Eu não sabia disso, cara. Brigamos ao vivo, cara. E os câmeras lá que trabalhavam, não sei qual TV que era Guaí, acho que era, sei lá, acho que deve ser a Record na época. Né? Os câmeras ficaram muito empolgados comigo, eles me adoraram, eles odiavam o Bibo Nunes, né? Então os câmeras faziam assim pra mim, ó. Aí! Bom, mas também tu teve o primeiro longa de animação no Brasil a receber um título, né? Um selo de proibido para menores de 18 anos, né? Isso é um título, né, cara? Contraindicado, né? Qual era o filme mesmo? Qual foi o longa? Não, o Woodstock, né, que a gente lançou no cinema, né? Mas o Rock Hudson, o anterior, o primeiro, que a gente fez lá em 93,
94 ficou pronto, a gente começou em 92, né? Era mais, assim, mais chinelão, né? Mais podrão, né? do que o Woodstock, né? Que até perto do Rock Hudson é um filme sofisticado. Mas voltando um pouquinho mais, Otto, na tua trajetória, assim, eu tava vendo, eu não sabia também disso. Tu estudou filosofia na URGS, né? Caramba! 44 eu consegui entrar pelo vestibular, né? Eu comecei a ler muito tarde também, né? Até estar no livro, eu comecei a ler eu lia quadrinhos, né, até os 30, 33, né? E já naquela época, quando foi a Nídia Guimarães, a mulher do Josué Guimarães, que tem um filho chamado Rodrigo, que é animador também, né? Então eu fiquei muito amigo da família e a Nídia me deu... foi minha tutora, ela me passava os livros e naquela época eu tive essa questão da obsessão, né? Eu fiquei uns 5 anos recuperando o tempo perdido, né? E no fim me interessei, né, por essa questão do entendimento do mundo, etc., da existência, essas coisas, né? Então eu fui fazer filosofia em busca disso, né? Para contar histórias, tu tem que saber um pouco sobre o ser humano, né? E, enfim, eu sei que quando eu fui fazer a matrícula, Mauro, a pessoa lá que estava preenchendo a ficha perguntou, mas por que tu está fazendo filosofia, né? Sim. Eu disse, que eu resolvi ganhar dinheiro. Maravilhosa a resposta. Um pouco idiota, assim, né? E tu chegou a terminar a faculdade? Claro que não, né? Eu fui fazer uma faculdade aos quase 60, para, caso eu seja preso, eu não ter tantos problemas. Eu fiz uma faculdade à distância. Eu fiz um curso de completo nem lembro o nome do curso, Multimídia Digital, que é na área que eu trabalho, né? Sim. Até jogos eu aprendi a fazer, jogos eletrônicos, a base, né? Sim. Mas essa foi mais recente, né? Essa foi agora, faz 10 anos, agora 50 e tantos anos. E essa eu terminei porque essa coisa da graduação, né? Eu nunca dei bola para isso, mas no fim é importante. As pessoas acham importantíssimo ter uma graduação, né? Ter o diploma e tal. E tu é natural de Porto Alegre, Otto? Sim, fui concebido Não, eu fui, como é que chama aquilo? Agregado, né? Em Alegrete, né? No interior de Alegrete. Uma estância que chamavam na época, né? E nasci aqui na Beneficência Portuguesa, mas aí até os 6, 7 anos eu morei lá no Alegrete. Está no livro também, né? Um tempo bem, parece outra vida, na real. Certo. E como é que está indo o lançamento do livro, assim, nessa época de pandemia não tem sessão de autógrafos, né? Pois é, na verdade não foi, teve uma pré-venda agora que o editor lá de Goiânia, o Márcio, da M Marte, ele resolveu fazer uma pré-venda e colocar um acetato do desenho do Rock Hudson dos anos 90. Eu vi que o cara é bom, porque vendeu todos os livros. Eu tive que assinar mais acetatos do que eu tinha previsto, né? E nós estamos planejando o que fazer, né? Eu procurei o Capitólio para a gente fazer uma sessão dos filmes lá e fazer o lançamento em Porto Alegre com autógrafo, etc. E por causa da pandemia está limitado a 30% ou seja, só pode 40 pessoas, né, dentro do cinema. Então estamos vendo o que vamos fazer ainda, Mauro. Não tem plano exatos de onde vai ser, né? Sim. E fala mais... A Feira do Livro vai ter esse ano? Será? Não. Novembro.
Esse ano, não, acho que não, acho que não. É novembro, né? Acho que é quando. Já teria que estar sendo preparada e tal, né? Mas eu não ouvi nenhuma notícia assim oficial sobre a feira para esse ano, né? Estamos falando de 2021 e o que que o livro fala mais assim? Claro, é a tua fala da tua vida sexual também, não? A nossa vida inclui isso naturalmente, não tem ninguém, quer dizer, acho que 5% da população mundial é assexuada, né? Não tem esse vínculo, mas a maioria das pessoas normalmente tem vida sexual ativa, né? Se tu vai falar de ti, se não falar sobre sexo, não vai estar falando sobre ti, né? O surpreendente mesmo para mim no livro, cara, foi o fato da minha mãe, que virou o personagem principal no meio da história, né? Eu sempre fui muito crítico a ela, né? E, e ela se revelou uma grande personagem. Já era, eu sabia que era, né? Mas contando a história assim dessa forma, digamos, revirando a minha vida ao avesso, né? Ela foi a pessoa mais importante, assim, desde o para o bem e para o mal, na verdade, né? Assim, Certo. uma heroína, né? Uma grande maluca, adorável maluca. Então foi uma aproximação com a minha mãe também, foi uma coisa também de uma espécie de reencontro, assim, com quando eu sempre falo que eu parei de desenhar porque eu perdi a ingenuidade, né? O desenho, eu fiz propaganda fiz 600 comerciais, Mauro, um negócio. Agora tu não faz mais. Graças. É importante para poder comprar equipamento, formar pessoal, né, que a gente fez isso. Mas a propaganda, eu falei esses dias com o Rodrigo Fonseca, publicou no Estadão, né, eu falei, a propaganda deveria ser crime inafiançável. Mas é onde rola a grana, né? Também. Sim, esse é o problema, né? Eu vendi alma ao diabo, né? Uma animadora lá do Nordeste, minha amiga Alba Liberato, ela me disse assim, tu vendeu tua alma ao diabo, mas ele pagou muito bem. E deu troco. O pior é quando tu vende e o diabo não paga. Pois é. Não, aquela coisa do cara se vender pro sistema, né? Que às vezes também o sistema não paga, né? Bom, e daí o livro foi é a mesma coisa porque eu parei de desenhar por perda digamos, só consegue fazer um troço como arte, né? Qualquer que seja, qualquer área, né? Se tu é ingênuo, se tu não sabe o que tá fazendo direito, assim, né? Tu vai lá e faz. E o que motiva isso é uma espécie de fé ou no caso o desenho na época na minha adolescência, na minha infância já, toda criança desenha, mas eu não parei, né? Essa foi uma questão muito assustadora, na real, né? E eu escrever agora foi a mesma sensação, cara, assim, de tipo, eu não sabia escrever, não sei, né? E daí eu sentia, foi um revival, uma coisa inédita para mim, né? Eu fiquei muito feliz quando chegou o livro na minha mão, assim, né? É quase como quando eu tinha 12 anos que eu vi pela primeira vez um desenho meu publicado numa revista da Ebal, de quadrinhos, naquela cartas dos leitores. E foi aí que tu viu que o desenho poderia se tornar uma coisa importante na tua vida, assim, profissionalmente e tal? Né, no livro eu falo assim, o episódio marcante foi o Tintim, uma revista portuguesa, semanário português, que eu não conhecia, né? Que eu encontrei uma edição numa banca, e daí o LG, né, que é polêmico, o LG, ele deixou claro que era possível, né, viver de quadrinhos, né, que aquilo existia, digamos, né? Que na coisa convencional, assim, a gente tem que ter
Ainda mais naquela época, né, de anos 60, 70, né, de ter uma profissão, e médico, engenheiro, arquiteto, alguma coisa que não seja fora da curva, né? Eu vi que era possível, cara, a partir do Hergé, foi o cara que minha grande influência mesmo. Sim. Eu achava Disney, por exemplo, uma coisa distante, uma coisa que parecia outro mundo, né? O Hergé me pareceu desse planeta, assim, do mesmo planeta que eu vivo, né? O tipo de humor, a sequência das histórias, ele não ser um super-herói também era importante, ele ser um menino como eu era, né? Identificação. E tu fazia os quadrinhos daquele jeito, assim, pergunta de leigo, né? De desenhar folha por folha, o processo industrial da criação do desenho era desse jeito mesmo, como a gente vê em algumas matérias, assim? Sim, na verdade, a história em quadrinhos é muito na mão, assim, né? Basta ter uma folha sulfite ou qualquer tipo de papel, né? E uma caneta. E a ideia, né? Não tem muita complicação de equipamentos e como é o desenho animado, né? Que naquela época não tinha computador, aí tinha que ter uma série de coisas. A gente conseguiu uma câmera Super 8, né, para filmar os desenhos. Mas quadrinho não, quadrinho tu pega uma folha, sulfite, desenha, pronto, né? Sim. Desenhava, puta, cara, essa coisa da obsessão, eu desenhava 18 horas por dia, era uma coisa muito louca. Eu preferia estar ali do que no colégio, em qualquer lugar, e não tinha escolha, né, cara, era uma... E também me salvou, né, essa reclusão minha, né, de ficar o tempo todo dentro do quarto. De todas as formas, o desenho, o quadrinho me salvou Tu diria financeiramente. que tu era um rapaz problemático, Otto? Em relação ao mundo, aos valores, sim, total, né? Mas tu vê que os valores estão muito errados, no sentido de meu irmão é médico, né? Daí a minha mãe dizia, o Otto deu errado, né? Eu faço, ia fazendo bonecrinhos, e aí 2 anos depois de começar a produtora, eu fiz comercial pro Zafari, para grandes empresas, né? E comecei a ganhar muito mais grana que meu irmão, né? Daí a mãe, meu filho é um gênio. Mas a gente vê algumas inversões, né? Como essa, né? E agora, por exemplo, a menina que ganhou o skate lá, né? O skate até alguns anos atrás era uma coisa transgressora, né? Que era visto como um problema, né? Vagabundo, né? Coisa de vagabundo, né? E é muito recente isso, né? Acho que tem uns 10, 20 anos que deixou de ser proibido e que enfim, as mudanças acontecem, né, cara? E eu, na época, quando era criança, tinha não sei se tu chegou a pegar, mas tinha o Surfit. Era uma tauba, e tu pegava aquelas patins, tirava as rodinhas e parafusava numa tábua. Sim. Surf Street, né? Surfit. Sim. Eu bati um poste uma vez e que rasguei minha calça inteira de brim. Nunca mais. E quando o computador começou a entrar na vida de todo mundo, assim, como é que foi? Tu entrou direto ou tu relutou um pouco? Tu esperou? Como é que foi a tua relação com o mundo digital, assim? Foi bem, bem complexa, porque o fato de muito cedo eu aprendi toda a animação analógica, né? Analógica, difícil também, cara, mas acho que mais difícil até na real, porque envolve revelar o filme, sonorizar o filme, né? Hoje, que é uma coisa que não tem mais no computador, já a imagem já tá ali. Mas eu relutei muito porque era era uma ferramenta assim misteriosa, né?
essas coisas, eu não entendia por que tinha extensão, por que tinha imagens que era JPEG, outras eram TIFF, outras PSD, por que não era uma coisa só, né? Só nomear o que tu queria, né? Foi bem difícil, cara, no começo, assim, eu só consegui entrar no mundo do computador com um colaborador meu que trabalhava com... Eu desenhava em papel, ele escaneava e assim, aos poucos eu fui entrando. Também no jogo Doom, um jogo dos anos 90, de som e imagem, assim, um jogo muito assombroso, eu passava muitas horas jogando aquilo. E aí eu aprendi o 3D, que é um jogo em 3D, o 3D é só o computador que faz, né? Tu tem que esculpir de uma forma digital, né? E agora tu vai ver um filme, tu já não consegue identificar muito o que é real e o que é animação, não, o que é feito de forma digital, né? Sim. Mas, cara, muito melhor agora, assim, com muito mais rápido, barato, democrático. Só não é romântico, né? Tem esse problema, né? Tu não tem o cheiro do filme, não tem a emoção lá do filme voltar, da revelação, do pegar o projetor tremendo, assim, ligar o projetor e passar o filme na tela. É outra relação, né? Ver na hora é um troço meio frustrante. Eu conversei há um tempo atrás com o Adão Iturrusgaray, que é teu amigo, né? Sim. Aqui no podcast, e ele contou que ele disse que tu gosta muito de Porto Alegre, que ele que tu é um cara que não se imagina morando em outro lugar. Tu confirma essa informação, não? Confirmo total, apesar de que Porto Alegre, em relação aos anos 90, não, deu uma queda, assim, né? Nós estamos já há quase 20 anos com a direita aí no poder, né? Porto Alegre virou uma província de novo, né? Mas eu gosto muito, cara, eu acho que é um negócio da raiz, né? De conhecer muito mais ruas e sempre tem coisa nova, né, que não conhece. Caminhei esses dias aqui perto de casa, passei numa rua que eu nunca tinha passado antes. Então há uma intimidade grande com a cidade, né? E com a história de fazer filmes, né? Eu acabei viajando pelo mundo, né? E eu falei para o Adão que a única cidade que eu achei que estaria quase à altura de Porto Alegre era Nova York, né? Tinha vários garagem hermética, vários... Ele disse, ele disse que uma moçoila te convidou para dançar numa boate, uma danceteria em Nova York, e tu ficou impressionado. Porto Alegre é o Cubo, né? Seria. Mas também em outras cidades, né? Acho que lá é uma cidade bem cosmopolita, não tem aquele ranço do interior americano lá, acho que é pior que aqui, né? Ou é como aqui em Farroupilha, em Gramado, né? A gente foi hostilizado lá, o último festival. O pessoal da cidade, eu falei lá com o secretário, falei, pô, vocês têm que fazer umas aulas de cidadania, né? Não pode jogar comida nos convidados. E por que aconteceu isso mesmo, Otto? Qual foi a origem do protesto? A origem foi, por exemplo, eu cheguei lá para falar, né, eu estava sendo homenageado, eu falei da injustiça com o Lula, né, do golpe de Estado, do Moro, ser picareta a mando dos americanos. Nossa, cara, foi terrível, cara, terrível. E agressão mesmo, assim. Então foi essa a razão. Política. Essa cagada do golpe de Estado dividiu o Brasil, partiu o Brasil ao meio, né? Sim. Mas mesmo assim, tu foi 2 vezes já premiado, né? Uma tu foi premiado e outra tu foi homenageado, né? Em Gramado. A gente sempre fala do filme, né? O Gramado legitimou nós como eu e o Maia lá em Gramado em 84, o Natal do Burrinho.
Foi uma coisa mágica, né? Tipo, nos chamaram de cineastas. Eles, nossa, cineasta, sempre. Tu não te considerava um cineasta? Não, até hoje eu falo chinelasta, não, chinelasta. Mas agora eu sou da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Pois é. Sem sair de Porto Alegre, hein? Isso é incrível. Realmente. Tá, mas quais são as tuas funções como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood? Eles têm muitas coisas, né? É uma imensa. Cara, tem acho que umas 40 mil pessoas que participam, né, pelo mundo. No Brasil tem umas 50 pessoas nesse momento. Né? Eles estão abrindo o leque, digamos, para porque eles chamam de mundo da periferia do mundo, né? O fato do aquele filme coreano Parasita ganhar é um bom exemplo disso, né? Que acho que a fórmula dos americanos, eu adoro o sistema americano, né? Mas aquela fórmula que agora virou um espetáculo de luzes, explosões, né? Tá meio cansando, assim, não tem mais aquela. Eu via, por exemplo, os filmes de Hollywood como Apocalipse Now, por exemplo, ou muitos outros filmes que tinham a grana da indústria e a qualidade de conteúdo, né? Isso tu não vê mais, é difícil, muito difícil, né? E era uma coisa popular, muitos filmes como Apocalipse Now, como Laranja Mecânica, como filmes que tinham os benefícios da indústria e não deixavam as pessoas debilóides, né? Como é Velozes e Furiosos, como é a maioria dos filmes que vem lá de Hollywood, né? Os populares. E tu tem direito a voto para indicar filmes pro Oscar na área de animação. A gente tem essa. Eu posso sugerir e também votar, né? Eu achei que eu ia votar só em animação, mas não, votei em Nomadland, o melhor filme. Então, o legal é que tu vê todos os filmes do mundo, né, cara, assim, de antemão. A gente tem acesso a animação, por exemplo, tinha 90, quase 100 curtas, os melhores curtas do mundo. Todo mundo quer ganhar o Oscar, né? Isso é um negócio. Então, e longas, eu vi 24 longas. No mundo são produzidos em torno de 100 a 120 filmes de longa-metragem de animação por ano. Desses, uns 20, mais ou menos, 20 ou 30, são pré-indicados, né? A gente foi pré-indicado com o Sbornia, talvez por isso que me aceitaram lá, né? E o Brasil está muito bem na animação, né? O Menino no Mundo teve entre os 5, foi indicado ao Oscar. O Ale Abreu, o diretor, foi lá. Achei que tinha chance de ganhar, mas não ganhou um filme da Disney ou da Pixar, né? Então, tu acha que foi o Sbornia que te abriu os caminhos na academia lá? Aos 40 anos já, Mauro, de 42 anos, a gente fez 5 longas, já coproduzimos com a Espanha, com a Alemanha, eu viajei o mundo, só que nesse mundo underground, né? O mundo Woodstock, Sex, Oregon e Rock and Roll, não é um filme, digamos, digerível pela população, é um nicho, né? É um filme de público específico, né? Não tem nenhum apelo comercial. Sim. Então a gente transita nesse mundo aí que é a mesma coisa do livro. Eu estava vendo um amigo meu leu o Bigode lá, que é o Lacerda, um cineasta do Rio. Ele leu o livro, ficou muito impressionado
adorou. Eu fiquei feliz quando eu li o relato dele, né? Ele fala, ó, tu traz de volta os beats, que são os meus ídolos, né, da literatura. Os beatniks. O beat. Eu acho que esse mundo underground, assim, né, que tu te move e tal, eu acho que isso, pelo que a gente nota, assim, te agrada né, essas histórias desses caras e esse tipo de literatura também, né? Na verdade, esse universo, né, começou na real, assim, isso é uma convenção, né? Eu li, por exemplo, o Crime e Castigo, do Dostoiévski, né, que é um livro lá do século XIX. Ele tem essa coisa que é um não conformismo, né, com o sistema, como a gente vive de uma maneira muito doente, né, os humanos, nós. E a contracultura e todos esses autores, né, que não que denunciam, mas que deixam, digamos, que consegue dar um distanciamento e tu consegue ter uma ideia, né, da sacanagem que tu tá envolvido, assim, pagando imposto e sendo manipulado, etc., né, e destruindo o planeta, né. Então me identifico, sim, muito com a contracultura e estão todos expurgados, né? Um dos caras meu ídolo, Robert Crumb, é um quadrinista. Ele tá expurgado dos Estados Unidos, não pode voltar mais lá, né? Eu acho que a coisa tá pior agora, mais hipócrita agora do que era nos anos 60, 70, né? E tu acompanhou bom, certamente deve ter acompanhado aqueles episódios lá com aquela revista francesa que sofreu o atentado, né? Morreu o ídolo do Adão, né, cara? O Polinski, que é Sim. o cara que iniciou o Adão no grande. O que o Berger foi para mim, o Polinski foi para Adão. E o cara foi morto lá, né? Putz, uma loucura, né? E uma questão política, né? Porque as charges eram. A gente tá, eu acho que a gente está numa nhaca, assim, uma encrenca, porque a nossa civilização está nessa crise, né? Total. E a civilização muçulmana, eles estão. Eu tive lá no Cairo, né, num festival de cinema, e convidado com uma mostra do estúdio, né? E nossa, eles parecem que estão no início do século passado. O cinema, a cultura é terrível, só que eles estão. Os muçulmanos são bem mais radicais. Essa morte desses caras do Charlie Hebdo é uma pequena amostra do que é possível acontecer conosco, né? Dá medo, cara, assim, eu fiquei com medo lá. Inclusive, na época, tinham matado 25 turistas alemães. Não sei se você lembra disso. Sim, eu ouvi falar. Então, eles não estão de brincadeira, né? E o que tu tá trabalhando agora, além do livro? Ó, tu tá fazendo algum filme nesse momento? Sim, o livro já faz um ano, né, cara? Aí o editor fez a correção e também a diagramação, que demora, né? E eu li agora uns dois, depois de um ano que eu não lia, mais ou menos, eu li de novo, diagramado, né? Achei bacana, assim, as páginas direitinho. Mas a gente tá cheio de trabalho, cara, porque quando teve o golpe, na verdade, quando levaram o Lula naquela coerção ali, eu me desesperei, cara, assim, eu vi que a Constituição acabou a lei Constituição fajuta, assim, chinelona, mas segurava na onda, não. Aí eu vi que eu tinha que correr, porque a direita, a primeira coisa que eles fazem é acabar com a cultura, né? Ou
O maluco do presidente, da palavra presidente, esse escroto, né? Ele decretou, hoje eu estava lendo agora, um decreto ele submete ao Mário Frias poder de veto nos projetos, que é uma censura. Não vai passar, daqui a pouco vai acabar isso. E naquele ano fatídico, 2016, dia 4 de março, eu acordei com o Lula sendo levado lá para Congonhas. Aí eu, pô, não é possível, cara. A condução coercitiva. E então prenderam o ex-presidente, assim, dessa forma, um cara sem nenhum tipo de falcatrua, de roubo de dinheiro, a Rede Globo tacando fogo no negócio. Eu vi que ia foder tudo, né, cara? Daí. Tu chegou a pensar em sair do Brasil ou não? Não, cheguei a pensar há uns 2 anos, quando começou essa coisa da. Eu moro num bairro aqui que é bolsonarista, né? Então comecei a ser agredido com camisa, fiquei com medo de sair com camisa vermelha ou com alguma coisa do PT, assim, porque foi um grande erro foi o PSDB e o PMDB, né? Tem até pessoal do PT mesmo envolvido nessa cagada aí de tirar Dilma dessa forma, né? Mas enfim, eu corri com projetos, Mauro, daí a gente botou uns 10 projetos, montamos projetos legais, estão fazendo 2 longas agora, terminando projetos de 4 séries, mais um outro longa, que é o Nem Doeu, baseado no livro. Mas a gente fez a série do Rock Hudson com o Adão também, está no Canal Brasil. Filosofinhas está no canal, está na TV Cultura em São Paulo. Então eu me adiantei, na verdade, né? E acho que o ano que vem já, se não tiver golpe militar, que eu não acredito que tenha, né? Não tem como roubar de novo, né? Só se matarem o Lula. A gente ri, né, cara? Mas foda, meu. Nossa, tá, eu fiquei muito chocado com o que aconteceu, né? Os americanos conseguiram dar um golpe no Brasil, né? Um país riquíssimo, né? Com a gente tem todas as condições de ser um país autônomo, né? Com a própria, com o BRICS, com todas. Mas a gente vive sob jugo, né, cara? A geopolítica é foda, cara. E ao mesmo tempo muitas reviravoltas, né? Porque quem diria que ia acontecer o que aconteceu com o Moro, né? E com o Dallagnol, que foram os caras que articularam, né? Esse movimento. Por exemplo, quando eu vi o Moro falando e o Dallagnol, e também porque eu acabei, eu me filiei ao PT quando o Lula foi preso mesmo, ele foi levado para Curitiba. Ali eu me filiei aos 60 anos já, 60 anos eu me filiei ao PT. Então eu conhecia a história eu sei que o Lula o Lula é um cara extremamente, tem uma memória incrível, é um cara extremamente inteligente, e ele não rouba, nem a Dilma rouba, nenhum dos dois roubou nada, assim, mas sim, o Palocci fez merda, muitos caras fizeram merda. E o Lula conseguiu escapar, primeiro entregando um amigo dele, o Zé Dirceu, foi quem se fudeu lá em 2005, porque esse grupo que domina o Brasil, que são as corporações, a nossa elite, né? Eles não estão pra brincadeira, né? Então, o Lula conseguiu navegar nesse mar aí e transformar o Brasil na 6ª economia do mundo que a gente é, né? E a Dilma não teve o mesmo jogo de corpo do Lula. A Dilma é uma menina muito séria, né? Imagina ser séria de um monte de ladrão. O Moro é o cara que ele fez curso dos Estados Unidos, né? Eu já sabia que ele era estava a serviço, sempre soube, assim, desde o primeiro momento, nunca me enganou o Moro, cara. Mas a Marta Machado, que é a minha produtora, tua amiga, ela era humorista, ela acreditava no Moro. Motivos pelos quais a gente brigou, cara. Já estamos de bem, né? Porque ela não admite, até hoje ela diz, não, ele foi enganado, ele é ingênuo.
Eu nem sabia que a Marta tinha passado por essa fase aí. Não, tu agora falou, a pessoa acreditava no Dallagnol. Não, eu nunca acreditei no Dallagnol, nem naquela força-tarefa de Curitiba lá, nunca. Sabia que era jogada suja, né? Era Sim, evidente, né, cara? Assim, uma grande sacanagem com o Brasil, aquilo tudo. Então pagando um preço altíssimo, né? sim. E voltando à literatura, ó, tu pretende escrever outro livro, não? Qual é a tua sensação agora que tu estreou nesse mundo? Pois é, cara, é tão difícil mesmo, né? E o processo que aconteceu, a parada toda foi a partir daquele evento, né? Eu fiz uma oficina com o Marcelino sobre literatura, ele gostou do meu texto lá que eu escrevi. Que eu escrevo histórias e conto histórias, às vezes sempre, né? E folclóricas, história da minha família, e as minhas próprias histórias, né? Eu não levo muito a vida, eu não levo a vida muito a sério, digamos assim. Mas assim, digamos, não sei se eu explorei o máximo, acho que não, mas eu não consigo imaginar outra história, né? Apesar, o editor falou, é meu amigo, ele é casado com uma grande amiga minha, né? Ele falou, cara, esse teu livro não tem 2 minutos da tua vida. Então tem muita coisa ainda. Ele tá querendo fazer que eu escreva mais, na verdade. E tu escreveu em primeira pessoa? Eu não tive acesso ao livro ainda. Cara, não. Primeiro eu fiz uma ficção entre a ida até, até Cruz Alta com o Marcelino. Então ele é um personagem, um contraponto, assim, era um personagem e eu era outro personagem. E era uma coisa. Aconteceram alguns eventos na viagem muito estranhos, assim. A gente parou numa churrascaria, eu tinha um monte de caminhão, assim, Deus, pô, tem um monte de caminhão, churrasco é bom, né? Mas não tinha ninguém dentro da churrascaria, cara. Tava vazia e a comida foi o pior churrasco da minha vida, assim. Eu nunca vi nada tão horrível. Eu não tinha intimidade com o cara para dizer, pô, vambora. Ou eu fiquei totalmente constrangido, né, que o, o churrasco é uma tradição gaúcha. Como é que pode ser uma coisa tão horrível? Então, eu fiz uma ficção em cima disso, cara. E só que aí depois eu acabei tirando o Marcelino. Mas a primeira parte do livro é um personagem que seria eu, ainda sem beber, né, sem ler. Eu era bem, digamos, eu era contra o rock and roll, contra drogas. Então, eu falo que a minha mãe, as nossas babás lá me maltratavam, me chamavam de um pequeno otário. E a mãe colocou o nome, a mãe bebia um monte de gin, ela botou meu nome de Lotário. A primeira parte do livro toda é eu falo terceira pessoa, assim, esse personagem que seria eu, até o momento que eu tomei uma semana inteira bebendo e acordei transformado em Otto, né? Daí a partir da página 50, por aí, eu passo a falar em primeira pessoa. Uma saída que foi acontecendo também, na real. Cara, muito interessante, né? Depois que tu termina, o processo é muito doloroso, cara. Nossa, e tem que cortar coisas, né? Tu te apega a coisas e daí tu não tem distanciamento mais para saber avaliar direito, né? Aí tu passa para a pessoa, a Fernanda Veríssimo, a filha do Luiz Fernando, ela editou um livro do Milor, eu pedi para ela dar uma pré-editada, né? Ela fez um monte de observações e algumas pessoas fizeram também na leitura crítica, né? Mas eu gostei, cara, assim, eu pensei em voltar a fazer história em quadrinhos até, na real, que mistura, digamos, conteúdo e literatura em termos, né? Mas o filme que tu tá fazendo com base no livro daí não é quadrinhos, Desenho animado. é desenho animado, certo? É um projeto, por enquanto. Nós estamos fazendo 2 filmes agora também, que a gente nunca fez. Um filme infantil para crianças
crianças, digamos, evoluídas. E um longa chamado Filha da Puta, que não é o nosso presidente, é um menino que nasceu lá no interior de Minas, uma coprodução com Belo Horizonte até, e ele é filho de uma prostituta da região lá, muito famosa, e ele quer descobrir o pai. É uma jornada do herói, são filmes da Otto pela primeira vez com roteiro dentro dessa fórmula, né, ocidental de começo, meio e fim, conflito, arco dramático, essas coisas todas. Certo. Eu gostei de fazer, cara, com o roteiro. Legal. E quem quiser adquirir o livro, Otto, como é que faz? Tem alguma livraria que tá com... Não, ainda não. Na real, a gente vendeu todos os livros do pré-lançamento, cara. Fiquei bem. Ele adorou a editora, evidente, né? Mas a gente tem mais livros lá, então eu teria que escrever para a editora, que é M Marte, MMA. Tá, no Facebook, no meu Face tem o endereço do cara, né? Tem que escrever para ele. Certamente ele tem, acho que foi impresso mil livros, né? Eles venderam uns 250 nessa pré-venda aí. Que eu saiba, tá? Na verdade, eu não sei, essa parte da edição aí eu não participei, não participo. Não. Ele mandou só 10 livros para mim também, já foi todos. Tem o último aqui, ó. Ó, tá aí a capa, nem doeu. Que é uma expressão muito utilizada, né, na juventude, né, na infância. Campanha muito, a única maneira que tem de magoar, digamos, o cara que te bateu, é isso, nem doeu. Tu apanha e fala, nem doeu. É uma maneira de tu devolver a agressão, entende? Sim. Tu passou por isso assim, Quem não passou por isso, né, Mauro? Porra, quem não apanhou? Mas assim, da tua mãe ou na escola, ou nos dois casos? Não, como eu vivia muito no quarto, lá não tinha. Eu era muito. Eu não existia, cara. Eu falo, era uma criança invisível. Mas o meu irmão era um demônio, né? Então havia uma história de que para não traumatizar o meu irmão mais velho, tinha que apanhar os dois. Eu apanhava sem fazer nada. Tu era só companheiro, né? Que loucura, cara. Trauma, né? Trauma. Mas tu te dá bem com teu irmão. Sim, ele teve uns problemas de... Justamente essa questão, cara, tá no livro isso, né? A questão do dinheirismo, né? Que é se tu pega a tua vida e coloca o dinheiro como objetivo, o Henri Thoreau, que é um pré-anarquista, ele dizia isso, né? Ele dizia, no momento que uma pessoa coloca o dinheiro como em se interpondo entre o seu objetivo de uma pessoa e essa pessoa está morta, está perdida, né? Então ele privilegiou a grana. Teve uma crise de depressão grave, né? Enfim, é um outro mundo que ele vive, né? Mas eu tenho almoçado com ele, tenho saído com ele, a gente conversa, ele está melhor. Teve internado um tempo grande, assim, teve surto maníaco, depressão e mania, né? São coisas terríveis, cara. Minha mãe também teve o mesmo problema, né? Então, tá tudo nesse livro aí. Falo sobre... Eu li um livro chamado Uma Mente Inquieta, sobre depressão. Mas não acho que é bobagem, mas que é uma doença extremamente grave, né? E é incapacitante. E que muitas pessoas associam com um momento triste, e não é uma doença mesmo, né? É uma coisa... Essa mulher, essa autora que escreveu o livro, ela é uma psiquiatra que sofre da depressão. Ela falou uma coisa que o resumo do livro, horrível, a depressão é como se tivesse uma hemorragia na alma, uma hemorragia que tu não consegue estancar. Então tu morre.
tu te mata, o sofrimento ali não tem como, não tem alento, né? Tem que tomar medicação, análise, anos de análise. Sim. Bom, Tu citou o Turô, tu citou outros, falou nos beats aí, lembrei do Peninha Bueno. O Peninha é um cara que, né, agora ele tá com a coisa da história do Brasil e tudo, né, mas ele militou nessa área aí dos beatniks durante muitos anos, né? Tu deve ter lido coisas dele, desse tipo. e o On the Road, né, que é um clássico, né? Sim, Pé na estrada, né? O Peninha é um cara, eu acho o Peninha uma figura folclórica mesmo, né? Ele tem uma postura intensa, assim, inconsequente, né? Ele não ouve o que tu fala, ele não, ele fala e tu ouve, né? é ele que fala. O tempo todo. Não tem interlocutor. Sim. Bueno, então para comprar o teu livro, vai direto lá no Facebook e pede para a editora e vamos aguardar então um possível lançamento quando todo mundo tiver vacinado, ou 70% pelo menos, né? Sim. Vai ter uma sessão. Eu tô pensando em fazer um evento, né? Na real, dá para fazer vários eventos. Fazer um em São Paulo. O Rio não é legal, mas São Paulo, Curitiba, Goiânia também, Recife. Dá para fazer eventos literários que não dá prejuízo, assim, digamos. Tem para pagar passagem, outra estadia, né? Também pensando em falar com o Marcelino, colocar na balada literária lá em São Paulo também, a gente vai ter ano que vem. Não sei, não tem planos ainda. A pandemia meio que parou tudo, né, cara? Assim, Sim. Apocalipse. Então tá, Otto, obrigado aí pelo papo, sucesso nos projetos aí, e que a gente possa... Te vejo de vez em quando pela rua, na Cidade Baixa, ou na feira orgânica ali do Bonfim. Uma coisa que sem o bambu está difícil. Legal Então, pelo espaço aí para divulgar, Mauro. não, imagina, estamos aí. Legal, hein? Então, Barba Post. É isso. um abração então e até a próxima. Falou, carinha. Até mais, hein? Até mais.